Quem vê a Fórmula 1 de hoje com carros altamente eficientes, sofisticados, velozes, mas de linhas tão semelhantes entre si, não imagina o quanto a maior categoria do esporte a motor já foi muito extravagante e atrevida. A ousadia de homens como Ken Tyrrell parece não ter mais espaço em um ambiente padronizado e extremamente regulamentado como o deste século. Mas houve um tempo em que os gênios das pranchetas eram verdadeiramente livres, e isso gerou projetos dos mais fascinantes na história deste esporte setentão. E foi de uma dessas mentes excêntricas que nasceu o Tyrrell P34, o famoso carro de 6 rodas, que competiu entre as temporadas de 1976 e 1977. E foi além, não só obteve bons resultados, como venceu na Fórmula 1. Mas como isso aconteceu? É o que vamos contar agora. O Tyrrell P34 nasceu dos estudos do designer Derek Gardner, que trabalhava com Ken Tyrrell na década de 70. O modelo foi apresentado ao mundo em um luxuoso evento no Hotel Hilton do aeroporto de Heathrow, em Londres, no dia 22 de setembro de 1975. O lançamento do surpreendente modelo P34 com 4 rodas de 10 polegadas na dianteira era só uma pequena amostra do que a Tyrrell estava disposta a fazer em 1976. Mais do que inovar, a equipe do velho madeireiro chocou o mundo do automobilismo com uma proposta audaciosa e insólita de carro de corrida, como raras vezes se viu até aquela época. A ideia das 4 rodas na frente tinha como objetivo reduzir a área frontal do Fórmula 1 e aperfeiçoar significativamente a eficiência aerodinâmica do carro e a passagem de ar até a parte traseira. Só que tem uma coisa: as 4 rodas dianteiras eram muito menores do que as traseiras. Tinham de ser, e isso fez com que a Tyrrell tivesse de encomendar junto à Goodyear pneus exclusivos para o carro com apenas 10 polegadas de diâmetro. Os primeiros testes foram feitos em Silverstone, na Inglaterra, com Patrick Depailler ao volante do P34. Jody Scheckter era o outro piloto da equipe para a temporada 1976. O P34 fez também uma aparição em Paul Ricard, na França, durante os treinos coletivos realizados naquele circuito e que marcaram inclusive a despedida de Emerson Fittipaldi da McLaren. Em depoimento para a revista 4 Rodas de dezembro de 1975, o bicampeão do mundo contou o que achou daquele modelo. É uma ideia muito boa, mas difícil de ser aplicada. O carro tem uma penetração aerodinâmica melhor do que qualquer outro Fórmula 1, mas é lógico que a área frontal não diminuiu porque está limitada pela largura e altura dos pneus traseiros, que continuam os mesmos. Consegui andar atrás do P34 por 3 voltas até Ken Tyrrell, que percebeu minha manobra, mandar o Depailler entrar nos boxes. Teoricamente, o P34 deveria entrar melhor em curva por causa da pressão aerodinâmica na frente, mas foi justamente o contrário. Ele entrou lento, virou muito rápido e da tangência da curva para a frente antecipou mais a aceleração que qualquer outro carro. Nas retas ele foi muito bem como eu esperava, mas carecia de uma melhor aproximação de curva, que deveria ser o forte do novo Tyrrell 6 rodas. Eles também enfrentaram problemas de superaquecimento dos freios, principalmente no segundo eixo. Aliás, falando em 4 rodas, aguardem o que a revista e o Grande Prêmio vão fazer. Aproveite essa parada, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Dê o like, deixe seu comentário. Tem conteúdo inédito sempre na GPTV. De fato, apesar do misto de inovação com entusiasmo pelo novo, o modelo tinha lá algumas questões que precisavam ser resolvidas. A estreia dos 6 rodas, porém, teve de esperar um pouco. A Fórmula 1 teria um novo regulamento técnico a partir do GP da Espanha, em que haveria o reposicionamento dos aerofólios traseiros e o fim definitivo dos periscópios, artefatos que serviam como condutores de ar aos cilindros dos motores. Até isso acontecer, a Tyrrell continuaria com o bom e velho 007. Em Jarama, quando o novo regulamento da Fórmula 1 finalmente entrou em vigor, o Tyrrell P34 foi enfim à pista. O único chassi ficou com Depailler, enquanto a Scheckter coube a missão de carregar nas costas do velho 007 sem periscópio. O desempenho dos dois foi totalmente o oposto nos treinos. O francês foi o terceiro mais rápido no carro novo e inovador, enquanto o sul-africano, a bordo de um carro cansado e envelhecido, ficou em 14º no grid. Na corrida, porém, o desfecho foi desolador.
Um acidente tirou o novo P34 da pista após 25 voltas, enquanto a bomba de óleo da Tyrrell de Jody pifou a 22 voltas do final. Zolder, na Bélgica, presenciou a estreia do segundo P34 entregue a Scheckter, enquanto o chassi batido na Espanha foi reconstruído e voltou às mãos de Depailler. O sul-africano rapidamente se adaptou ao novo carro e chegou em quarto, vindo de sétimo do grid. Já o francês partiu de novo à frente do companheiro de equipe e abandonou de novo com o motor quebrado. Nas ruas de Mônaco, o estranho bólido não sentiu as dificuldades do exigente circuito urbano e Scheckter, cada vez melhor a bordo da criação de Derek Gardner, chegou em segundo a pouco mais de 10 segundos do vencedor Niki Lauda. Depailler completou o pódio, mas bem distante do colega de equipe. Quer dizer, o carro poderia até fazer os demais chefes da Fórmula 1 torcerem os nariz, mas era sim eficiente. Logo depois chegou a vez do GP da Suécia em Anderstorp, uma pista conhecida por ter visto a última dobradinha da equipe em 1974, com Jody em primeiro e Patrick em segundo. Em 75 a história foi bem diferente, mas muitos apostaram que, com o P34, a equipe britânica voltaria a repetir o desempenho de 2 anos antes. E não deu outra. Scheckter conquistou uma histórica pole position com os 6 rodas e venceu, contando todavia com a quebra da Lotus de Mario Andretti na 45ª volta. Depailler chegou quase 20 segundos atrás. Foi a única vitória do revolucionário modelo criado por Gardner. Mesmo assim, o P34 não caiu de produção. Foram mais 6 pódios com ambos os pilotos naquele ano. Apesar das críticas e piadas, o saldo da primeira temporada do P34 foi surpreendentemente positivo, portanto. A Tyrrell voltou a figurar entre as forças da Fórmula 1, terminando o Mundial de Construtores na 3ª posição com 71 pontos, atrás apenas de Ferrari e McLaren. Depailler conquistou mais pódios que Scheckter, mas foi pelas mãos do sul-africano que veio o triunfo. Jody acabou trocando a equipe inglesa pela Wolff. E quem não pensou 2 vezes e trouxe um piloto que estava desacreditado e que dera a volta por cima com o mal amado March 761, Ronnie Peterson. Mas a saga do P34 não parou por aí não. O modelo competiu em 1977 com Peterson no lugar de Scheckter, mas foi um ano difícil para a esquadra britânica, que não conseguiu mais ser tão consistente, embora tenha começado a temporada como favorita, devido ao campeonato anterior e à expectativa que se fazia em cima da arrojada dupla de pilotos. Ronnie teve dificuldades em se adaptar ao carro e a Goodyear também foi acusada de não desenvolver a contento os pneus dianteiros. No fim, Ken Tyrrell teve de abandonar o projeto e se voltar para um modelo mais convencional. E aí? A ideia do carro de 6 rodas é a mais excêntrica da história da Fórmula 1? Diz aí pra gente nos comentários.